Gente, novamente, bom dia, a paz do Senhor a todos. É muito bom podermos estar juntos, louvando e glorificando a Deus. Fico feliz pela presença de vocês aqui com a gente. E vamos compartilhar então a palavra do Senhor, que está em João 20, ok? Então, na verdade, que o Senhor colocou no meu coração, eu vou ler a passagem, a passagem João 20, eu vou ler o versículo 26 até o 29. Aí depois nós vamos falar sobre esta passagem, amém? 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês", disse ele. Bom, vou parar por aqui. Eu falei que eu ia até o 29, mas eu paro por aqui nesse momento e nós vamos falar a respeito dessa passagem, né? Essa passagem é uma passagem que fala da ressurreição do Senhor, da ressurreição de Jesus. E para nós, né, essa ressurreição de Cristo, para a gente, ela é vida, ela nos trouxe vida, amém? Então eu quero convidar vocês para que estejamos orando neste momento, né? Colocando a nossa vida, colocando tudo diante de Deus, intercedendo por este momento, pela palavra, amém? Deus, muito obrigada, Senhor, por tamanha oportunidade, Senhor, de nesta manhã, mais uma vez, neste dia, podemos estar aqui juntos, reunidos, meu Pai, como tua igreja, reunidos como corpo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã em nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, se conosco aqui, Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste Deus de poder, Pai. Deus, que quando eu abrir a minha boca para começar a falar de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que todo o meu entendimento, a sabedoria humana, Senhor, não seja através disso, Pai, mas seja através do Teu Santo Espírito, da revelação, meu Pai, que sejamos completamente impactados por essa graça, por esse amor, por esse poder e por esta vida em nós, Senhor, que é o Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, sei com cada um, meu Pai, que está nos assistindo, Senhor, toque nos corações, meu Deus, que a nossa mente agora esteja completamente, Senhor, voltada para a Tua palavra. Toda distração, Senhor, seja repreendida agora em nome de Jesus. Se tem algo que está incomodando no pensamento, no físico, meu Pai, em nome de Jesus seja tirado, Senhor. Que Teu Santo Espírito venha trazendo a paz, o amor, meu Pai, e que a Tua palavra, Senhor, que ela cada vez mais, Senhor, nos sustente, que ela esteja em nosso coração, que o Teu Santo Espírito, Senhor, que a Tua chama cada dia mais em nós esteja acesa, para cada vez mais, Senhor, estarmos fortalecidos neste caminho que é a verdade, Pai. E a Tua palavra é a verdade, o Senhor é a verdade, meu Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos falar então sobre essa ressurreição, né? A ressurreição de Cristo, o que foi passado neste momento, né? Então, na palavra de Deus, a partir do verso 1, né, no capítulo 20 de João, fala que foi no primeiro dia da semana, foi muito cedo, né, ainda estava muito escuro, e Maria Madalena, ela foi ao túmulo.
ela foi ao túmulo e viu que a pedra ali no túmulo ela tinha sido removida. Aí ela correu, né, para encontrar com Simão, com Pedro, só que tinha aquele outro discípulo que fala na palavra que era o discípulo que Jesus amava. Deixar bem claro aqui, né, que nós temos a convicção que Jesus, ele ama a todos, mas aqui deixa bem claro que o outro discípulo é aquele que Jesus amava. E aí ela fala, olha, tiraram, e ele disse, né, tiraram do túmulo o corpo do Senhor, né, ela falando, e não sabemos onde colocaram. Aí o Pedro e o outro discípulo, eles correram e chegaram no túmulo, sendo que o discípulo que o amava, como que Jesus amava, né, ele chegou primeiro que Pedro abaixou-se, olhou, viu as faixas de linho, mas não entrou. Aí Simão entrou, também viu tudo ali e notou, né, que até o pano que cobria a cabeça, ele estava dobrado, olha o detalhe, dobrado e colocado à parte. Aí o discípulo que chegou primeiro, prestem bem atenção, viu e creu. Ele viu naquele momento, ele creu naquilo que ele estava vendo, né? Mas o que é colocado na palavra aqui, que Deus está relatando, fala assim, olha, pois até aquele momento, eles não haviam compreendido as escrituras, né, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, olha, meus amados, que interessante, nós sabemos que os discípulos de Cristo andaram com Ele, viveram, né, um tempo com Ele, só que chegou nesse momento aqui agora, eles ainda não tinham compreendido, eles não tinham entendido através, né, das escrituras aquilo ao qual Jesus falava, o que era necessário, que Jesus ressuscitasse dos mortos. Mas aí então os discípulos voltaram para casa e continuando, né, Maria, não era, primeiro foi a Maria Madalena, agora passou-se um pouco e era a Maria, outra Maria. E ela apareceu, estava chorando lá em frente, né? Só que de repente ela viu 2 anjos vestidos de branco e sentados à cabeceira, aos pés daquele lugar, né? Onde havia estado o corpo de Jesus. E aí os homens perguntaram para ela, né? Os anjos, mas mulher, por que você está chorando? Olha só, por que você está chorando? E ela respondeu, levaram o meu Senhor, não sei aonde o colocaram, né? Aí quando ela se vira, ela viu alguém em pé. E esse alguém nada mais era que Jesus, só que ela não reconheceu ele. E ele pergunta, mulher, por que está chorando? A quem você procura? E ela ficou assim, creio que meio atordoada, pensando, né? Relata aqui na palavra que poderia ser uma outra pessoa. Ela até pensou que fosse o jardineiro. E ela fala, nossa, mas me fala onde está, onde colocaram, que eu irei buscá-lo. Mas ela ouve a voz, né? Maria! Disse Jesus. Aí ela voltou-se e ela caiu em si, né? Ela colocou e falou assim, mestre, mestre. Jesus lhe disse, olha, vá agora procurar os meus irmãos, né? Porque eu vou subir para meu Pai, que é o Pai de vocês também. Para o meu Deus e o Deus de vocês, né? Maria então, ela foi, encontrou com os discípulos e falou, né? Que tinha encontrado Jesus e os discípulos, eles estavam reunidos num lugar, a porta estava trancada e de repente Jesus surgiu no meio deles e falou assim, olha, paz seja com vocês. E enquanto falava, ele mostra ali as feridas, né, na mão, no lado, e eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez Jesus fala, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou naquele momento sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo.
E se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Nesse momento, Tomé, ele fica sabendo de tudo isso que tinha acontecido. Só que ele fala assim, olha, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos nas mãos, se não puser meus dedos nela e minha mão na marca do lado. Aí, voltando à palavra que nós havíamos começado, 8 dias depois de que passou tudo isso, os discípulos estavam juntos novamente. Dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surge no meio deles e diz: a paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, olha, ponha seu dedo aqui, veja as minhas mãos, ponha a sua mão na marca em meu lado, não seja incrédulo, creia. Aí Tomé lhe fala assim, Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Gente, essa palavra é uma palavra que ela pode transformar vidas. E a palavra de Deus é para isso. É para que haja realmente transformação de vidas. O que nós temos que entender, o que o Senhor está falando aqui, que tem muitas coisas que a gente precisa estar vendo. Tem situações que a gente tem que, estar vivendo. Tem situações que se a gente não tiver inserida naquilo, a gente não crê. Mas ele fala, olha, feliz é aquele, Felizes são aqueles que creem sem ver. Olha, Deus é tão lindo, Ele é tão maravilhoso. Pessoas ali que conviveram com Jesus, andando lado a lado com Ele, Jesus libertando, Jesus curando, e Jesus salvando vidas ali, vidas que estavam completamente destruídas, pessoas cegas, aleijadas, não só cegos de não ver, mas cegos, de não acreditar mesmo. Aí Jesus vem e com aquele poder transforma a vida de pessoas, E às vezes muitos não conseguem reconhecer isso. Nós temos aquela passagem dos 10 leprosos, que a gente sabe que era uma doença e que a gente sabe que é uma doença muito dura, muito triste, que é uma doença que ela vai consumindo a pessoa. E só que 10 leprosos Deus curou. Só que para agradecer e louvar a Deus, só um retornou, só um agradeceu. Os outros 10, eles foram curados e na Bíblia não relata, Então dá a sensação que tudo bem, fui curado, ok, Mas olha, essa passagem aqui, que o Senhor nos ensina, Primeiramente, quando Deus está falando sobre ressurreição, ressurreição é aquilo, que passou, vamos imaginar assim, morreu e aquilo voltou novamente à existência. Então olha só, olha o que Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de trazer à existência aquilo que a gente nem imagina que Ele pode fazer. É isso que Deus faz. Então, para muitos ali, para as pessoas, naquela época, a luta entre o próprio povo, os religiosos da época, o povo romano, o confrontamento que estava tendo,
sobre aquilo que Jesus ensinava, sobre aquilo que Jesus pregava, estava completamente fora daquilo que os religiosos faziam, daquilo que o povo romano estava, porque não queria que fosse falado, porque aquilo era verdade, e aquilo que as pessoas estavam vivendo religiosos, aquilo era bom para eles, né? Porque eles estavam vivendo uma vida do jeito que eles queriam viver. Tudo bem, eu conheço a palavra, eles liam ali, né? Aqueles ensinamentos dele, o que eles acreditavam, né? As leis de Moisés, e tudo bem, só que eles continuavam no erro, continuavam em seus pecados, levando a vida de qualquer jeito e achando que tudo estava certo. Aí, e outra, né? Colocando pessoas em situações realmente, o povo romano, o governo romano crucificando pessoas, né? E aquilo era a pior morte, era uma morte de humilhação, era uma morte de dor, era uma morte de angústia. A pessoa realmente era uma situação assim, depravadora para o ser humano. Então colocava o ser humano numa situação muito cruel. Aí Jesus, ele vem para, aniquilar essas coisas malignas, essa maldade do ser humano, essa falta de crer, né? E aquilo confrontava as pessoas, e as pessoas não queriam essa verdade. As pessoas não queriam saber da verdade ao qual Jesus estava falando, né? E a verdade, sabe o que é? Que quando nós cremos é pela fé. A fé é um amor, é algo que Deus nos dá através do amor dele, sabe? E aonde ele fala também, olha, que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então vocês ficam imaginando o nosso dia a dia, né? O dia a dia das pessoas. Somos pessoas que nós erramos todos os dias, mas em Cristo nós temos que procurar confrontar em nós as nossas falhas, os nossos erros, e a cada dia, gente, procurarmos viver no que fala a palavra de Deus. E o que em tudo isso que nós lemos aqui, que é relatado, o que importa para Deus? É crer. É crer no que ele fala, é crer nessa palavra. E olha que interessante, né? Quando Jesus, os discípulos estão reunidos, e quando Jesus entra, o que ele fala? A paz esteja com vocês. Então, meus irmãos, olha só, quando nós temos Jesus em nossas vidas, nós temos que ter a convicção que essa paz, ela está conosco, porque Jesus está conosco. Então não importa o que estejamos passando, o que importa é essa convicção que nós temos de crer em Deus, somente, de crer neste amor de Deus, porque esse Deus é amor, não tem como. E esse Deus que nos corrige e nos leva para esse caminho, que é o caminho de Cristo, nada mais é do que a plenitude da graça, a plenitude do amor dele em nós, porque ele quer que cremos, ele quer que a gente tenha a esperança nele, sabe? E a gente vê as pessoas ali, olha, aquelas mulheres preocupadas, meu Deus, mas aonde está o corpo do meu Senhor? Sabe, era o zelo que essas mulheres, que essa mulher tinha com Cristo, né? E qual o zelo que nós estamos tendo, a igreja de hoje, qual o zelo que nós estamos tendo com a palavra de Deus, qual o zelo que nós estamos tendo com a nossa vida nele, porque a preocupação maior de Cristo nada mais é do que nos voltarmos para ele, porque se nós estamos nele, o que ele fala? Ele é a videira, ele nos enxerta nele, né? Nós estamos conectados nele, e se nós estamos conectados nele, como que a gente não vai fazer o que ele quer? Se é essa vida, sabe, que está em nós. Eu já comentei várias vezes com vocês sobre videira, né? Para mim a videira, ela representa a vida.
Não tem outro, porque se é em Jesus, não tem outra coisa. Então, sabe, aquilo que estava morto em nós, aquilo, meu amado, que você pensa que não tem mais jeito, né? Que, sei lá, que morreu, em Cristo Jesus, há ressurreição. Creia nisso. Em Cristo Jesus não há morte. Em Cristo Jesus há ressurreição, há vida. E olha, você já imaginou? Eu fico imaginando, né? Porque eram pessoas normais, pessoas comuns, os apóstolos, né? Os discípulos ali, as mulheres, as conversas, com certeza, pessoas como nós, que tinham sentimentos como nós temos, mas eles ali conversando, reunidos, né? A mulher toda preocupada, ali na frente do túmulo, vendo, chorando, que o corpo do Senhor dela não estava mais ali. E ela, nossa, para onde será que levaram o meu Senhor? Será que quando a gente, às vezes nós estamos com alguma dificuldade em nossas vidas, será que vem esses questionamentos em nós? Nossa, preocupada, né, dos nossos... Às vezes a gente fica preocupado com as dificuldades, mas a gente fala, nossa, o meu Senhor, Ele ressuscitou para que eu tenha vida. Ele ressuscitou, sabe, naquela morte de cruz onde Ele foi, Ele levou com Ele todas as minhas dificuldades, todos os meus pecados, as minhas angústias, as minhas ansiedades. Então, sabe, tudo foi lançado sobre Ele naquele momento. Quando a gente ter essa convicção, né, desse Deus de poder, que tem esse poder, que Ele leva, sabe? Então, se é o momento, meu amado, que você está numa angústia, que você está numa ansiedade, que você não sabe como lidar com determinada situação, não tem outro caminho. Só tem fala, meu Deus, Jesus, é com você, né? Porque eu sei que o Senhor é aquele que leva toda angústia, o Senhor é aquele que leva toda ansiedade, toda dificuldade, e o Senhor é aquele que está me ajudando a caminhar. O Senhor é aquele que está me ajudando, o Senhor é aquele que está me dando força, o Senhor é aquele que está me sustentando em fé. Não importa, sabe, o que esteja acontecendo, mas é a fé que me sustenta, porque o Senhor, eu sou em Ti, Jesus, e o Senhor é comigo, né? Lá tem uma passagem em 1 Coríntios 3, 23, fala assim, 1 Coríntios 3, 23, e vocês pertencem a Cristo, Cristo a Deus. Olha só, gente, e vocês pertencem a Cristo e Cristo em Deus. Olha, então, se nós estamos, né, enxertados nesse Jesus, que é a vida, que é a ressurreição, nós pertencemos para Ele, né? Nós pertencemos a Ele. Cristo pertence a Deus. Então, olha só, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Nós sabemos que, na verdade, essa passagem, quando foi falada aqui em 1 Coríntios 3, 23, é que as pessoas naquele momento, né, elas estavam preocupadas em falar, porque eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e o ser humano, ele é assim mesmo, né? Então essas são as nossas preocupações. As preocupações, porque talvez, né, eu sou disso, eu sou daquilo. Então aqui na verdade era porque era aqueles que levavam a palavra. Então, por exemplo, um discordava porque era Paulo, outro, porque eu sou de Apolo, porque eu sou de Pedro. Então presta bem atenção ao qual o Senhor fala. Olha, em 1 Coríntios 3, 22, ele fala assim: Deus nos deu tudo. Sabe o que Ele nos deu? Ele nos deu o mundo inteiro. Olha isso, gente. Ele nos deu o mundo inteiro. Olha o cuidado que Deus tem conosco. E
nós realmente deixamos nos cair por preocupações, né? Ele nos deu o mundo inteiro para que possamos usar. E aí usar de que maneira? Temos que usar da melhor maneira a qual o Senhor nos dá, para, né, usufruirmos da bondade dEle. Essa bondade que, se nós olharmos, né? Será que tem como nós imaginarmos que não existe Deus, não existe Jesus, quando nós olhamos em tudo que Deus criou, em tudo que Ele formou, e que Ele fala, olha, Deus nos deu tudo, o mundo inteiro Ele nos deu para que a gente possa usar, né? Ele deu a vida, fala a própria morte, o presente, o futuro. Ele fala, tudo é nosso, tudo é de vocês. Então Ele nos deu o melhor para que a gente possa, sabe, aproveitar da melhor maneira possível. E infelizmente a gente parece que quer viver, né? Às vezes nesse turbilhão dos anseios, das ansiedades, dos medos, que parece que quer habitar dentro da gente, mas a gente não pode aceitar isso, porque nós temos alguém que ressuscitou por nós, e essa ressurreição, ela é a vida. Olha, nós temos um Deus, um Jesus maravilhoso, que Ele fala assim, Ele acalmará todos os seus medos em amor. Ele acalmará todas as suas angústias. Ele acalmará, se é desespero, se é não saber como é lidar com uma situação, sabe? Às vezes uma situação de enfermidade, uma situação realmente de angústia, que você sabe, que você sente essa angústia, mas não sabe o porquê, sabe? A ansiedade de resolver uma situação, um medo, uma dificuldade. Ele fala, olha, Ele acalmará todos os seus medos com amor. Então, ansiedade por quê? Medo por quê? Crer por não crer por quê? Se nós temos um Deus que fala aqui, olha, a ressurreição dele é vida. Ele morreu para que nele nós tivéssemos vida. E sabe, em Tomé, ele ainda teve a misericórdia, porque Tomé falou, olha, eu só vou crer se eu puder colocar as minhas mãos na ferida, colocar a minha mão ali onde foi marcado no corpo dele, né? Colocar a minha mão ali, o meu dedo nas marcas, né? Onde ele tinha sido crucificado. Ele falou isso, mas aí quando Jesus entra e ele tá lá ali junto com os discípulos novamente, né? Oh, Jesus fala para ele, olha, Tomé, põe a sua mão, já que você quer crer, né? Então ponha seu dedo aqui, você quer ver. Ponha, veja as minhas mãos, elas realmente estão furadas, né? Ponha a sua mão aqui na marca do meu lado, você vai ver, né? Só que Deus, pela misericórdia dele, ele ainda fala, olha, ainda é tempo, não seja incrédulo, Tomé. Não seja incrédulo. Então Jesus está falando para nós hoje, qual é a dificuldade, qual é o problema que você está passando, né? Não seja incrédulo, creia, porque eu estou com você, eu estou com você, né? Eu te criei, porque nós somos criação do Senhor. Ele nos formou em amor, né? E aí ele fala, olha, você crê porque me viu, felizes são aqueles que creem sem me ver. Gente, recebe essa palavra na vida de vocês, porque é o momento da graça a qual nós vivemos hoje. Nós vimos Jesus face a face, que nem os discípulos, que nem muitos daquela época tiveram o privilégio de ver Jesus face a face. Mas nós não vemos. Mas esse amor que nos constrange, esse amor que a gente fala, que amor é esse amor que ele fala, olha, felizes são aqueles que creem sem ver. Então olha, nós estamos aqui levando a palavra de Deus, e eu creio que tem muitos que estão nos assistindo, né? Vocês aqui no Zoom Call, os nossos amados na live, né? Olha, eu não sei qual o problema que você está passando, qual a dificuldade que você pode estar passando, meu amado. Se você está naquele momento que você acha que por essa situação que você está passando, você está sem fé.
Mas olha o que é o que significa a ressurreição? A ressurreição, pensa bem, é algo que tinha vida, morreu e tem vida novamente. Então, meu amado, tira essa mentira da sua mente, não deixa, sabe? Aquilo a qual é a promessa que Deus deu para a sua vida, é aquilo que Deus está te dando. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das promessas que Ele tem para você, daquilo que Ele tem para nós. Então creia, porque Ele é Deus, e agindo o Senhor, quem impedirá os planos, os propósitos dEle para você? Então, olha, meu amado, eu louvo a Deus pela grande oportunidade, pela misericórdia dEle em nossa vida que se renova cada manhã, por esse amor que nos constrange, nesse dia que se chama hoje, nesse dia que há tempo de mudança em nós, sabe, que nós possamos levar essa palavra para muitas pessoas, né? Hoje, com a dificuldade que nós estamos, né, de nos reunirmos, mas para que possamos, né, estar nos abraçando, mas nós temos que ter a convicção que o amor do Senhor, Ele é derramado em nós a cada dia. Sabe, esse amor, essa paz que Ele fala, olha, a paz seja com vocês, né? É essa paz que o mundo não tem, é a paz que eu vos dou. É essa paz que Ele dá, é essa esperança, é essa vida. Então, eu convido vocês agora para que estejamos orando, né? E que você, se conhece alguém, né, que esteja passando por alguma situação, alguma dificuldade, que você venha interceder neste momento por a vida de alguém, né? E você, meus amados, que estão assistindo, né, na live, tenha convicção que existe um único Deus, somente um Deus, a que nós temos que render adoração, um Deus único, o Deus soberano, né? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que formou tudo, o Deus que te criou, que te formou, sabe, que te tirou lá daquele lamaçal, que Ele fala, o lamaçal do pecado, e está te resgatando para uma vida nele, para uma vida de esperança, sabe, para uma vida de propósitos. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada por tamanha oportunidade, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua palavra de vida, pela tua palavra que é a ressurreição, né? A ressurreição e a vida. Eu te louvo por essas pessoas que se dispuseram a estar neste momento aqui, Senhor, unidos em fé, unidos assim, em amor, né? Alicerçados em Ti, Senhor, cada vez mais eu te peço, Senhor, nos fortaleça nessa fé, Senhor, que não importa que não estamos vendo, mas o que importa é que porque o Senhor existe, o Senhor é fiel, Senhor, e o Senhor é vida, e o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Deus, se aquele que está nos ouvindo ou está nos assistindo, ele acredita que o Senhor é com ele, que ele acredita que a partir deste momento a vida que ele tem não é mais dele, mas é tua, é o Senhor que conduz. Glória a Deus, amém. É novidade de vida, meu amado. Então neste momento receba a esperança, receba a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus eu profetizo vida, esperança, mudança, sabe? Mudança, aquilo que provavelmente você pensava que era algo assim de desgraça, de maldição. Não, está sendo transformado, revertido em bênção para a sua vida. Em nome de Jesus, glória a Deus, louvado é o Senhor. Oh Senhor, muito obrigada, meus amados, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por termos ainda esse privilégio, né, de mesmo não podemos estar reunidos assim, nos vendo, né, direto, podendo nos abraçar, mas Deus ainda nos dá, né, essa oportunidade, é verdade, pastor Ailson, de podermos estar aqui juntinhos, olha, vendo um ao outro, falando que amamos uns aos outros. Amo vocês, meus amados. É o amor assim que a gente não consegue entender, é algo que já foi plantado em nosso coração por Deus, é um amor. A gente não tem como explicar esse amor. Então, um beijo para vocês. Eu sei que ela não está aí, mas eu
Quero deixar uma mensagem aqui para Giza. Giza, como igreja do Senhor, nós te amamos. E nós cremos que neste momento Deus, o Senhor Jesus, é aquele que te consola a tua família em esperança, em graça e em amor, tá? Beijo para você, te amamos. Beijo para vocês, meus amados. Agradeço a todos aí, a nossa igreja, né? Por vocês, os dizimistas, os ofertantes. Louvado é o Senhor pela vida de vocês. Nós sabemos que nós temos um Deus recompensador, né? Nós sabemos que temos. E louvado é o Senhor por isso. Amém? E que a graça, né? Graça desse Deus de poder, a doce graça dele, né? E essa doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus. E essa graça de Jesus esteja com cada um de nós, desde agora e para sempre. E o pastor Edson vai vir aqui, ó. Deu tudo errado. Dar um beijo para vocês. Deu tudo. Beijo para todos, tá? Amamos vocês. E obrigado, um domingo aí, na alegria do Senhor e na paz do Senhor. Beijos para vocês. Beijão para todos. Beijos para vocês. Beijos.